A sociedade brasileira precisa voltar a acreditar na sua capacidade de mudar os rumos da história. Para superar uma profunda crise social, humanitária, política e econômica, agravada por um governo negacionista, que negligenciou os efeitos da pandemia, sendo este governo o principal responsável por centenas de milhares de mortes, e que mergulhou novamente o país no mapa da fome mundial. O Brasil merece e pode mudar. O povo brasileiro já provou do que é capaz. Mas para que a mudança histórica que precisamos ocorra, o poder público deve ser o grande estimulador dos acordos e parcerias multissetoriais necessárias para a reconstrução do país. E, evidentemente, não se reconstrói uma nação como a nossa sem a participação do povo. A seguir, assista trechos dos discursos de Lula e de Alckmin por ocasião do lançamento das diretrizes do programa de governo do movimento Vamos Juntos pelo Brasil. Acompanhe. Valores. Não se faz um programa de governo democrático em cima de motociata e jet ski, mas é ouvindo a população, dialogando. Esse trabalho que hoje é colocado na plataforma foi feito por muitos e muitas e será debatido por todos. E a primeira palavra que se repete é reconstrução. Em todas as áreas, um processo é quase de destruição, saúde, educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, enfim, os valores da cidadania. Depois, uma palavra que se repete corretamente nas diretrizes é esperança. É uma grande esperança da população. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui a Pindamonhangaba, e fui abastecer o carro. Aí parei no posto de gasolina e o frentista que abasteceu me reconheceu, falou: doutor Geraldo, o povo precisa comer, precisamos tirar o homem. A outra, compromisso. Não tem promessa, mas tem compromissos. E o primeiro compromisso que o presidente Lula tem destacado é o compromisso com quem mais necessita, com quem perdeu o emprego, com quem passa fome, com quem foi levado de volta para a miséria, enfim, compromisso com aqueles que mais necessitam. Eu acho que é uma questão de lado. Nós estamos do lado do povo e do lado da democracia. Vamos juntos. Eu confesso a vocês que tem coisas que acontecem na vida política da gente que muitas vezes a gente não esperava, e a nossa aliança, o fato de o Alckmin e eu estarmos juntos nessa disputa, é preciso a gente aprender que é o grande fato novo da política brasileira. Eu jamais imaginei que a gente pudesse estar junto numa campanha. Acho que o Alckmin também jamais imaginou que a gente pudesse estar junto. E, de repente, a gente está junto. Aos companheiros que pertencem aos partidos políticos, aos companheiros que pertencem ao movimento social, que, no primeiro momento, estranharam, mas, no segundo momento, perceberam, sabe, que era necessário a gente fazer essa aliança para a gente ter mais chance, não apenas de ganhar as eleições, mas a chance de governar esse país. Porque, como eu digo sempre, governar é mais difícil do que ganhar. Eu penso que vocês sabem que nós não estamos vivendo um período de normalidade no nosso país. Parece que teve um terremoto, e parece que virou muitas coisas de ponta cabeça nesse país, e que a gente ainda está num processo de compreender tudo o que aconteceu e tudo que ainda pode acontecer nesse país. Porque nós não temos uma governança normal nesse país. É algo totalmente inesperado. Ainda ontem, me parece que conseguiram aprovar a CPI da Petrobras. Hoje. Veja, uma coisa absurda, porque a primeira coisa que ele tenta fazer
é jogar a responsabilidade da sua incapacidade diuturnamente em cima dos outros. Quando o Pedro Parente adotou a PPI, o preço de paridade internacional, ele não levou para o Congresso Nacional, não foi numa conferência da ONU, não foi no Senado, foi uma decisão do presidente da Petrobras, certamente ouvido o conselho da Petrobras, se é que ouviu, e tomou a decisão a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma, eles tomaram a decisão de privatizar a BR, dizendo que era preciso ter mais competitividade, e quanto mais competitividade, mais o preço do combustível ia parar. E o preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não, mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas, que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. Nada para o reinvestimento na empresa, nada para melhorar a vida do povo e tudo para os acionistas que estão recebendo dividendos que demorou muitos anos para receber o nosso governo, porque a nossa prioridade não era só os acionistas, era a Petrobras se transformar numa grande empresa, não de petróleo, mas de uma grande empresa de energia. Eles estão desmontando isso e vão tentar criar todas as confusões possíveis para ver se eles conseguem propor a privatização da Petrobras, quem sabe ainda este ano, como fizeram da forma mais vergonhosa possível o processo de privatização da Eletrobras. Pois bem, então nós estamos num processo de reconstrução do país. Se a gente está falando em reconstrução, a gente deveria comparar essa diretriz que o Aloysio Mercadante fez a apresentação para nós aqui, como se fosse a construção de uma casa. E todo mundo aqui, mesmo não sendo engenheiro, sabe que a casa começa por um bom alicerce. Se a gente quiser uma casa segura, a gente tem que fazer um bom alicerce, senão qualquer vento derruba a nossa casa. Então esse aqui é apenas um alicerce. Nós vamos ter que construir a casa ao longo do tempo, ouvindo as pessoas através da plataforma, mas o mais importante é executando a política que nós quisermos se nós ganharmos as eleições. Porque mesmo a lista de todo o material possível, o processo de privatização da Eletrobras. Pois bem, então nós estamos num processo de reconstrução do país. Se a gente está falando em reconstrução, a gente deveria comparar essa diretriz que o Aloysio Mercadante fez a apresentação para nós aqui, como se fosse a construção de uma casa. E todo mundo aqui, mesmo não sendo engenheiro, sabe que a casa começa por um bom alicerce. Se a gente quiser uma casa segura, a gente tem que fazer um bom alicerce, senão qualquer vento derruba a nossa casa. Então esse aqui é apenas um alicerce. Nós vamos ter que construir a casa ao longo do tempo, ouvindo as pessoas através da plataforma, mas o mais importante é executando a política que nós quisermos se nós ganharmos as eleições. Esse país precisa voltar a ser soberano. E um país não será soberano apenas porque ele cuida da sua fronteira, cuida do seu espaço aéreo, cuida da sua fronteira marítima. Não. O país será soberano quando o seu povo for respeitado, quando o seu povo tiver emprego, quando o seu povo tiver educação, quando o seu povo tiver salário, quando o seu povo comer, quando o seu povo tiver saúde, quando o povo tiver
conquistado uma cidadania digna que todo ser humano tem direito, que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que está, inclusive, na Bíblia. Eu falo sempre isso. Está na Bíblia. Tudo o que a gente quer, a gente encontra na Constituição, na Bíblia e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O problema, todo mundo sabe que eleição e mineração, a gente só vai saber o resultado depois da apuração. Né? E nós sabemos que a eleição não é uma eleição qualquer. Nós temos um cidadão desequilibrado, um cidadão do mal, um cidadão que não foi capaz de derramar uma única lágrima por 670 mil vítimas do Covid, um cidadão que durante o tempo inteiro menosprezou o conhecimento científico, menosprezou o conhecimento de toda a medicina, menosprezou os laboratórios do Fiocruz e do Butantan, que são altamente qualificados, e negligenciou o SUS, não tendo nenhuma fé naquele instrumento de saúde que o Alckmin foi o relator da lei, ou seja, e graças ao heroísmo dos nossos funcionários, dos nossos médicos, o SUS conseguiu salvar milhões de brasileiros sem a ajuda do governo. Esse governo que está aí vai terminar o seu mandato, ele nunca recebeu os dirigentes sindicais, ele nunca recebeu os governadores, ele nunca recebeu os prefeitos, ele nunca recebeu nenhum movimento social, ele nunca atendeu ninguém da sociedade, nunca recebeu movimento de mulheres, movimento de negro, movimento de pesca, movimento do sem terra, movimento da CONTAG, nunca. É um presidente que não conversa com a sociedade brasileira. É um presidente que não conversa com o Brasil. Sabe, inventou uma coisa nova, que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motociata, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia, mas motociata eu não conhecia. E esse cidadão, a última decisão dele impensada, mostrando que ele é um cidadão desumano, foi o que aconteceu com a chuva no Nordeste brasileiro e, sobretudo, no estado de Pernambuco. Mais de 130 pessoas morreram. E esse cidadão foi lá, sobrevoou, nem desceu e foi para Santa Catarina andar de jet ski. Depois foi fazer motociata em Los Angeles ou em Miami, não sei aonde. Ou seja, numa demonstração que nós não estávamos habituados a ter pessoas assim. Ou seja, ele prima pela necessidade de contar mentira. Ele é compulsivo. Ele é compulsivo. Não se preocupa de falar com a imprensa, até porque ele não quer responder pergunta. Ele quer dizer o que ele pensa, sem que haja pergunta. Por isso que ele faz as lives dele toda quinta-feira. E nessa eleição, veja que absurdo, gente. Ele teve 28 anos de mandato, mais 4 de vereadores. Esse cidadão foi eleito desde 98 até 2018 pela urna eletrônica. Ele foi eleito, o filho dele foi eleito vereador, o outro foi eleito deputado e o outro senador pela urna eletrônica. E esse cidadão, quando começa a colocar sob suspeição a urna eletrônica, ele não está colocando em suspensão a urna eletrônica. Ele está colocando em suspensão a sociedade brasileira, porque ela é quem vai tirar ele do governo e vai recuperar a democratização do país. E o Alckmin sabe, eu tenho dito isso, a gente não vai ter tempo de ficar filosofando. Por isso que eu disse, a gente vai ter que, no primeiro mês de governo, construir o nosso pacto federativo.
Eu quero juntar os 27 governadores, quero saber o que eles têm de projeto de infraestrutura, sobretudo na questão da saúde e da educação, para que a gente não perca tempo. Dinheiro a gente vai arrumar. E não pergunta agora que eu não vou dizer para vocês, porque senão vocês vão querer já o dinheiro. Não. A gente vai deixar primeiro ganhar para a gente começar a administrar. Então, porque uma coisa que o Alckmin e eu vamos fazer não é governar, a gente vai querer cuidar desse país, cuidar desse povo, adotar esse povo, para mostrar que ele tem chance. Então, as coisas que a gente coloca aqui, de acabar com a fome, nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros. Nós já provamos que é possível esse país voltar a ser um país, sabe, de importância mundial. Tudo isso já está provado nesse país. Quem nesse país tem mais autoridade de recuperar esse país do que o Alckmin e eu? Nós não temos medo. E eles têm que se preparar, porque o orçamento da União, nós vamos reproduzir a plataforma para construir o orçamento nacional, para a gente recuperar esse país com orçamento secreto. Não dá, efetivamente não dá. Por isso,